A palavra que eu tenho para compartilhar com você fala sobre um estilo de vida, sobre um jeito de viver. E esse estilo de vida é uma vida em chamas para Deus. Quem já sentiu o seu coração aquecido aqui? Quem já sentiu o seu coração assim, batendo, acelerado? Né? Quem se apaixonou um dia vai lembrar o dia que você se apaixonou, não é? O coração bateu forte, bateu acelerado, não é? Ou quando você tomou uma decisão importante na sua vida e o seu coração se acelerou mais uma vez. Hoje a gente quer perceber como é possível viver um fogo e uma paixão que está além das circunstâncias. Eu quero que você prepare o seu coração, porque eu tenho uma impressão espiritual que Deus está gerando algo novo e extraordinário para nós hoje. E o texto que eu vou compartilhar com os irmãos é um texto que vocês ouviram lá, que é Êxodo capítulo 3, né? O chamado de Moisés, né? O chamado de Moisés. E o texto, eu não vou fazer a leitura, eu vou apenas, é Êxodo capítulo 3. O texto diz que Moisés estava cuidando de ovelhas e de repente ele olha e vê uma sarça pegando fogo, uma sarça cheia de fogo. Mas o que é impressionante, Moisés se aproxima para ver, é que havia fogo na sarça, mas a sarça não se consumia. Havia fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés se aproxima e no meio do fogo ele ouve uma voz que diz: tire a sandália dos seus pés, porque a terra em que você pisa é terra santa. E Moisés teve medo, se assustou. E Deus diz assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, dos meus filhos de Israel, no Egito. Eu tenho visto o sofrimento deles. E eu resolvi descer para livrá-los. E você vai até lá. Você, Moisés, vai até lá e vai tirar esse povo das mãos de Faraó. E Moisés, a história conta, Moisés tem medo, Moisés titubeia, Moisés sacode, ele tem consciência da vulnerabilidade dele, mas há uma convicção tremenda de que aquele é um chamado de Deus para Moisés. E Deus, a conversa continua, Deus provê Arão, Deus levanta ajudante para Moisés, Deus dá a provisão de tudo que Moisés precisa para cumprir o seu propósito. Diga comigo assim: Deus provê tudo que eu preciso para viver a vontade dele. Amém? A primeira coisa, então, irmãos, que vem ao meu coração e que é um chamado de Deus para nós hoje, é que Deus está nos chamando a viver em chamas para Ele. Contudo, sem se consumir. É interessante que a sarça, não sei se vocês conhecem, é um espinheiro, é um arbustozinho frágil, fácil de pegar fogo, sem envergadura. Essa árvorezinha frágil, serve para startar um processo poderoso de mudança. Essa árvore insignificante, que está longe da beleza dessa orquídea aqui, não é? Ela é uma árvorezinha sem expressão, sem vida, sem vitalidade, mas ela, porque tem fogo de Deus na vida dela, naquela sarça, mesmo sendo frágil, fraca, ela é usada por Deus para chamar a atenção de Moisés. Ela é usada por Deus para despertar Moisés. Mais do que isso, ela é usada por Deus para levantar Moisés, para salvar um povo, para levantar um povo, para mudar a história de um povo. E sabe, querido, a sarça parece comigo com você. A sarça parece comigo com você, frágeis como somos, facilmente consumíveis. Era comum a sarça pegar fogo no deserto, porque como os galhos eram fininhos, como ela ficava seca por causa do sol, e logo ela pegava fogo, incendiava e era consumida por inteiro. Mas aquela sarça não, aquela sarça permaneceu firme, viva, brilhante, porque o fogo que estava sobre ela era o fogo de Deus. É interessante que todos nós
quando temos acesso à graça de Deus, quando temos acesso à presença de Deus, nós somos tocados por isso e nós queremos ser úteis. A gente quer ser útil, a gente quer servir para alguma coisa na vida das pessoas. E aí, de repente, nós começamos a nos envolver, a gente começa a se doar, a gente começa a achar que eu vou mudar a vida das pessoas a partir das coisas que eu faço. E nós já vimos muitas pessoas começando bem uma caminhada com Deus, mas daqui um pouco elas estavam cansadas, exauridas, desanimadas, sem paixão, sem ânimo, sem fôlego, sem força, porque é sarça, e sarça quando queima, queima mesmo. Sarça quando pega fogo comum, fogo natural, é consumida, é destruída, porque ela não aguenta. Quem já viu uma árvore grande que sobreviveu a um incêndio? Quem já viu assim? Já viu? Já viu? Eu já vi. Árvore grande, que a gente fica assim avaliando, alguém olha, bate, para ver se ela está viva, que passou um incêndio e ela permaneceu firme. Os pés foram incendiados, mas ela está lá, ela tem uma copa grande, mas sarça não. Sarça pegou fogo, acabou. Fala com teu irmão assim, olha, fogo estranho queima você rapidamente. Fala para ele. Fogo produzido por você, consome com você. Sempre que você resolver se envolver na obra de Deus, na causa de Deus, com seu esforço próprio, não vai dar certo. Eu quero falar para aqui, me lembro o nome, Leandro e Denner. Lembre que o que startou vocês não foi nada que vocês fizeram, foi a presença de Deus. Foi a presença, é esse fogo que dá para vocês essa esperança que vocês podem se levantar. Não larguem disso, porque não é força de vontade, é presença de Deus, é presença de Deus. Fala com o teu irmão assim, você precisa mais do que força de vontade, fala com ele. É mais do que força de vontade. É mais do que desprendimento, é mais do que coragem, é mais do que ousadia, é mais do que vontade de ajudar, é mais do que vontade de ser relevante. Porque paixão de fogo de palha acaba. Porque o envolvimento que é fruto da minha vontade de fazer o bem, passa. Mas mesmo sendo sarça, mesmo sendo frágil, mesmo sendo vulnerável, se houver fogo de Deus sobre a minha vida vai chamar a atenção de outros. A minha vida vai chamar a atenção do mundo. A minha vida vai servir para startar processos. Fala comigo assim, eu quero o fogo de Deus na minha vida. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero o fogo de Deus na minha vida. Fogo! Fogo de Deus! A gente precisa parar de achar que é cedro, que é acácia, que somos palmeiras gigantes. Somos apenas sarças. Somos apenas sarças. Somos apenas pequenas árvorezinhas que sem a graça de Deus é consumida pelo calor do deserto. Mas com o fogo de Deus sobre nós, levanta Moisés, salva o povo do Egito e muda a história de uma nação inteira. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E diga a Deus, eu quero teu fogo na minha vida. Eu quero fogo, esse fogo inextinguível. Esse fogo que não se apaga. Esse fogo que não cessa no dia da tribulação. Esse fogo que não se apaga no dia da decepção. Esse fogo que permanece aceso. Oh, Senhor. Você pode clamar pelo fogo de Deus. Mesmo assentado, clame ao Senhor. Clame por Ele. E diga, eu quero teu fogo. Eu quero a tua presença. Eu quero, Senhor, a tua glória sobre a minha vida. Quando eu era criança pequena lá em Teoflotone, eu fui jogar bola um dia.
E eu comprei um par de caneleiras. Como é que é o nome daquele negócio que você põe aqui na tornozeleira? Não é? Um short. Acho que coloquei um meião também. E fui para o campo. E aí os meus amigos que já conheciam o meu futebol em profundidade disseram assim: olha aí, quem vê assim até parece que joga. Parecia uma árvore de Natal, mas os meus adornos não mudaram a minha essência. Entendeu? Você pode se enfeitar o quanto você quiser, você pode fazer acontecer, mas se não tiver fogo de Deus na sua vida, não passa de fogo de palha. Você se consome, você cansa. Daqui a pouco alguém vai ter que te carregar, porque passa. Mas quando há fogo de Deus na sua vida, querido, a fonte da onde nasce esse fogo nunca para. Nunca para. Quando você acha que vai acabar, vem mais fogo de Deus, vem mais revelação, vem mais glória, vem mais unção, vem mais presença de Deus. Se é para Jesus, então você pode fazer melhor. Aleluia! A gente precisa de uma paixão que não seja fruto do nosso esforço, mas que seja fruto da presença de Deus na nossa vida. É interessante que o pastor Joel falou assim: sempre que há fogo, há uma voz no meio do fogo. Sempre que Deus se revela, há uma voz, há uma palavra. Porque Jesus é palavra. Jesus é palavra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus o quê? Deus disse, haja luz e houve luz. Sempre que há fogo de Deus na nossa vida, há um encontro real com Jesus, vai vir uma palavra sobre nós. Uma palavra que faz tudo novo, que diz pra gente assim: eu nasci para viver. Egito nunca mais. Não é não, Rodrigo? Egito nunca mais. Fala aqui com o teu irmão assim: Egito nunca mais. Você pode dizer com força: Egito nunca mais. Amém? Amém, irmãos? Egito nunca mais. Porque sempre que há um encontro com Deus, há uma palavra criadora, uma palavra que faz nova todas as coisas. E para Moisés veio uma palavra dizendo assim: Moisés, tira a sandália, presta atenção, está começando uma vida nova para você, Moisés. Chega de viver como fugitivo. Olha, Moisés, eu quero que você vá até o Egito, você vai enfrentar os seus medos. Tem uma palavra que faz com que aquele homem seja levantado. Que aquele homem que estava vivendo ali já por muitos anos, escondido, assuma uma posição. A palavra de Deus vai te levar a tomar uma posição. E aí a pergunta que fica é: se tivesse que resumir a sua vida numa só palavra, que palavra seria? Que palavra que brota na sua vida? Qual é a palavra que brota de você? É a palavra de Deus ou a palavra dos homens? Que palavra que brota dessa sarça que está pegando fogo? É uma palavra de ânimo ou desânimo? Porque se o fogo for estranho, vai dizer assim: socorro, estou queimando, não estou aguentando mais. Me tira daqui, me ajuda, Deus me livre, não aguento mais esse negócio. Ó, tem Renove de novo em novembro, hein? Renove Homens em novembro, amém, gente? Amém? Amém ou não? Vai ser o primeiro Renove indoor. Vai ser o primeiro Renove todo aqui nesse prédio aqui, não é? 25 de novembro, ó, vocês vão trazer os amigos de vocês. Hein? Tá bom? Amém. Vão trazer os amigos de vocês 25 de novembro. Tem o de mulheres agora, que as inscrições vão abrir hoje. Então, se as mulheres quiserem, a equipe das mulheres aí já vai ter uma mesa de inscrição lá embaixo.
Então o de mulheres é agora 21 de setembro. Em novembro já vai ter um de homens de novo. Vai ser tudo aqui. Os caras vão sair daqui chapados assim. Da glória de Deus. Amém? Amém? Não, amém ou não amém? Eles vão dizer assim, que lugar é esse? A pergunta é, qual é a palavra que brota da sua vida? Porque como eu disse, quando o fogo é meu, o fogo me consome. Aí eu digo assim, não aguento mais esse culto. Para que isso? Precisa dessa... Daqui a pouco vai ver, vai passar. Olha lá. Se for fogo estranho, passa. Mas se for fogo de Deus, vai permanecer. Amém? Amém ou não? Amém, irmãos? Amém? Sempre que eu me encontro com Deus, brota uma palavra. E a palavra de Deus para nós é que Ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Amém? Fala para o teu irmão assim, Deus tem vida para você. Fala para ele. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um sonho com você. Deus tem um sonho com você. Fala com o teu irmão, Deus tem um sonho com você. Fala para ele, Deus não caiu da cama quando sonhou com você. Deus tem uma visão a respeito da sua vida. Deus tem um propósito para você. A palavra de Deus revela por que eu estou no mundo. Fala comigo assim. A palavra de Deus revela por que eu estou no mundo. Eu ouvi essa palavra, como eu disse, do pastor Joel, essa semana. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, atrás de você tem um povo. Atrás de você tem um povo. Porque Deus olhou para Moisés e disse assim, Moisés, tem um povo lá no Egito que está sofrendo, e eu tenho visto o sofrimento desse povo. E a primeira coisa que passa no coração de Moisés é eu fiz tudo errado lá, saí escorraçado, fugido de lá, como é que eu vou voltar para lá? Só que Deus disse assim, é contigo, Moisés. Senhor, eu não tenho condições, não, eu vou levantar outro para te ajudar, mas é você. Sabe o que isso diz para mim? Atrás de cada um de vocês, cada rosto aqui, cada pessoa aqui, há um sonho, um projeto, um propósito. E quando Deus olha para você, Ele não vê só você. Quando Deus olha para você, Ele vê a sua casa, Ele vê a sua família, Ele vê os seus amigos, Ele vê as pessoas que estão à sua volta e que Ele quer te usar como influência. Porque atrás de você tem um povo, atrás de você tem uma nação, atrás de você tem milhares de pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida. Você diz assim, levei o pastor querendo me dar serviço. Mas não é isso não. Eu disse para uma pessoa essa semana no Renove, eu disse assim, olha, você se alinhou e Deus, você já está vendo o resultado do alinhamento que você fez. É assim. Na medida que você se alinha com Deus, outras coisas começam a se alinhar. Entendeu? Outras coisas começam a se alinhar. A sua casa começa a se alinhar. Seus filhos começam a se alinhar. Os seus amigos começam a perguntar que coisa é essa, que obra é essa. E você pode até fazer muitos cursos da igreja, mas não é isso. Você só vai dizer assim, eu fui amado por Jesus, eu fui alcançado. Quando eu estava fugindo, Ele me abraçou. Quando eu estava perdido, Ele me deu sentido. Eu ouvi uma voz que falou para mim que eu podia vir e Ele ia me libertar o meu povo. Ah, querido, atrás de você tem um povo. Tem uma nação, tem uma geração de discípulos que Deus quer levantar. E nessa noite eu quero fazer um ato profético com você. Eu cresci na igreja, ouvindo dizer que os homens não têm muito compromisso, que se as mulheres for da igreja, saírem da igreja não fica ninguém, não é? Os homens são tudo assim,
fica na sombra das mulheres e tal, que homem não... Eu não concordo com isso. Porque eu tive dentro da minha casa um pai, e tenho, que foi um líder espiritual na minha casa. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus. E eu descobri que não é verdade essa história de que o homem não pode ter experiência com Deus. Eu sempre vi meu pai tremer todo na presença de Deus. Sempre vi meu pai, ele era baixinho, e quando ele é baixinho, e quando ele sentia a presença de Deus, ele tremia tudo, porque ele não dava conta. E eu aprendi que homem de verdade é homem que vive na presença de Deus. Homem de verdade é homem que anda na presença de Deus. É homem que ouve a voz de Deus e que é líder espiritual na sua casa. Porque foi esse o propósito de Deus para nós. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi por essa razão que Deus nos levantou e nos criou primeiros. Primeiro. Foi por isso, para ser cabeça, para ser líder, não é para ser dono da mulher e nem da família, mas para ser inspiração, para ser uma referência, para ser a conexão de Deus na casa e ser o primeiro a perguntar qual é a voz de Deus, o que é que Deus quer. Por que você acha que as maiores ofertas do mundo estão sobre os homens? Por que você acha? Por que você acha que a televisão, que os filmes, que a indústria da pornografia, das drogas, da sexualidade barata é oferecida de cara para os homens? É porque o homem é mais fraco? Coisa nenhuma. É porque o homem é mais suscetível a isso? Coisa nenhuma. É porque o diabo sabe que se destruir os homens, ele acaba com tudo. Entendeu? Não que os homens sejam melhores que as mulheres, mas há um papel profético sobre a vida dos homens. E se a gente tomar postura diante de Deus, a nossa casa vai ser transformada, a nossa família vai ser transformada, as finanças vão ser transformadas, tudo vai ser transformado.